Aleluia, Deus tem falado poderosamente, né? E eu queria ler junto com os irmãos, todos que estão assistindo, toda a igreja, todos aqueles que estão assistindo também de outra cidade, compartilhar aqui no livro de Gênesis, capítulo 21 e versículo 14. Somente a última parte aí, a parte B, a última parte. Ela partiu dali e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Mais uma vez, ela partiu dali e foi andando errante pelo deserto de Berseba. O Senhor tem me dado a palavra nesse dia de hoje. Eu fui de manhã, tive um compromisso ali na empresa. Na empresa também a irmã estava falando sobre testemunhar das maravilhas de Deus. Perguntaram para mim, porque eu estou de férias, como está a sua férias? Para ele tem sido uma bênção. As igrejas estão fechadas, né, mas nós estamos fazendo culto através da live. Eu estou podendo participar dos cultos. Também temos a rádio da igreja e nós estamos também participando da rádio. Tem sido uma bênção. Lá no meu trabalho, lá eu já estava testemunhando das maravilhas de Deus. Não podemos perder a oportunidade. O Senhor me deu um tema: a vitória no caminho do deserto. E nós vamos ver aqui nessa passagem que há vitória sim no caminho do deserto. Mas como vai ter vitória no deserto? Não tem recurso, não tem água, não tem comida, não tem nada no deserto a não ser areia, o sol escaldante. Mas eu falo para você diante da palavra de Deus, eu falo para você com toda a propriedade: a vitória no caminho do deserto. Se você tem passado por deserto, por momentos difíceis de deserto, quero dizer para você que há vitória. Irmãos, todo mundo sabe a história bíblica de Abraão e Sara e Isaac, sobre a promessa de ter um filho, já com a idade avançada. E por falta de paciência, e também por causa da idade, teve ocorrido deles conversar sobre a sua serva Agar ter filho no lugar de Sara. Mas nasceu Ismael, e isto gerou um grande problema mais tarde, porque quando Deus promete, irmãos, Ele cumpre. Se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. E se a promessa é para você, é para a tua família, é para você esposa, é para você esposa, a promessa é para você. Se Deus falou, não importa a circunstância, não importa a situação. Quando Deus fala, Ele cumpre. E Deus tinha falado, tinha prometido para Abraão e Sara que em um ano eles iam ter um filho. Mas o tempo passou, foi passando, eles não aguentaram esperar esse ano e achava também que devido à idade, devido à esterilidade de Sara, não ia conseguir, não ia acontecer. É que acontece, nasceu Ismael. Nasce Ismael. Isto gerou um grande problema mais tarde, porque quando Deus promete, como eu já disse, Ele cumpre. Se Deus prometeu algo para você, Ele cumpre. Pode passar o tempo que passar, não importa. Não importa o tempo, não importa a quantidade de meses, não importa ano. Importa que se Deus falou, Ele vai cumprir. Cabe a nós esperarmos a providência de Deus. Ele sabe o momento, Ele sabe a hora, Ele sabe quando Ele vai fazer na nossa vida. Hebreus 11:11, eu estava até comentando com o Gé lá na pescaria, que está dizendo assim, que Sara deu à luz um filho passada da idade, fiel àquele que prometeu. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Deus é fiel, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. No capítulo 17, versículo 17 de Gênesis, Abraão caiu sobre o seu rosto. Olha só a situação, irmãos. Olha só a situação, a todos que estão ouvindo essa live. Olha a situação. Abraão caiu sobre o seu rosto
riu e disse no teu coração: a um homem de 100 anos de idade há de nascer um filho? Aí a pergunta de Abraão: já tinha ouvido a palavra de Deus, Deus já tinha falado com ele. Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Quem sabe você está perguntando aí no seu lar aquilo que você está buscando, e você está vendo as condições, você está vendo a circunstância, você está vendo como que está saindo as coisas na tua vida, como que está andando, como que está indo, e aí você pergunta: como vai acontecer? Irmãos, igreja do Senhor, todos que estão assistindo, se Deus falou, Ele vai cumprir, aleluia, glória a Deus. Quando Ele fala, Ele cumpre. E olha só no versículo 18: disse Abraão a Deus: oxalá viva Ismael diante de ti. Tinha nascido Ismael, e Abraão aqui falando com Deus, e Deus respondeu. Na verdade, Sara, mais uma vez, Deus aqui reforça a promessa. Irmãos, quando Deus fala, Ele não usa somente uma pessoa. Deus, Ele vai falando através de outras pessoas. Eu tenho certeza que já aconteceu comigo, e também deve ter acontecido com vocês. Geralmente quando Deus fala, Ele confirma, irmãos. Ele continua falando. Eu acredito que é para nós continuar esperando no Senhor, para nós continuar confiando. Eu acredito, porque muitas vezes Deus falou, usou pessoas diferentes para falar a mesma coisa. E aqui, mas aqui o próprio Deus, Ele reforça aqui. Deus respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Aqui Deus reforça e ainda fala o nome. Não vai acontecer, e o nome dele será Isaque. Se Deus prometeu para você, irmãos, aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor, a todos que estão assistindo, aleluia, ele vai acontecer, pode ter certeza, sem sombra de dúvida. Eu preguei aí na outra live, ali na casa da minha mãe, eu disse a palavra do Senhor, lá em Números, 23:19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele tem mandado de abençoar, Ele vai abençoar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele continua aqui: com Ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Quer dizer, depois de Abraão vem Isaque, depois de Isaque a sua descendência ia continuar. Então a bênção era através de Isaque. E quanto a Ismael, também tenho ouvido, certamente o abençoarei, falo-ei fecundo e o multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Guarda bem isso, irmãos. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você. O que Deus tem para você é diferente para outras pessoas. Nunca é igual o que Deus tem para mim e tem para você. Pode acontecer, irmãos, de ter um chamado, talvez para o diaconato, presbitério, mas tem coisas, irmãos, que Deus tem para nós diferente do que para outros. E Deus aqui falou: mas eu vou abençoar Ismael, mas de uma maneira diferente. Os irmãos, guarde bem isso. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação, na descendência dele. Mas da descendência de Abraão seria Isaque, irmãos, que ia dar sequência. E Deus é bem claro nas palavras aqui. Deus deixou bem claro. Lemos aqui que a promessa era para Abraão e Sara, mas eles precipitaram e quiseram ajudar Deus. Irmão, Deus não precisa de ajuda nossa para abençoar. Deus não precisa, não adianta nós queremos resolver da nossa maneira. Se Deus prometeu, aguarda. Muitas vezes o que acontece? Vai precisar nós tomar uma atitude, mas quando for para nós tomar uma atitude, Deus também vai falar, porque Ele não deixa de falar. Deus ainda continua falando. Todos esses dias que nós estamos reunindo, Deus continua falando, e Deus ainda está falando, e Ele ainda fala com o teu povo, aleluia. E todas as vezes que nós reunimos para falar,
das bênçãos, das maravilhas de Deus, Deus vai continuar falando. Glória a Deus. Eles precipitaram e quiseram ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda para abençoar alguém. Quando Ele promete, Ele cumpre na hora certa, no tempo determinado e da maneira que Ele quer. Se Deus prometeu, irmãos, Ele vai cumprir na hora certa, no tempo determinado e da maneira que Ele quer. Não é da nossa maneira, irmãos, porque Ele sabe a hora de abençoar também. Muitas vezes nós queremos a bênção para amanhã ou para hoje. Tem muitas bênçãos que vêm, tem muitas bênçãos que pode vir hoje, mas tem bênção, irmãos, que muitas vezes Deus sabe que nós não estamos preparados, e se Ele dá hoje, nós podemos perder a bênção. Por isso nós temos que ter paciência e aguardar, irmãos, porque vai chegar. Eu quero dizer para você, como profeta de Deus aqui, aleluia, que a bênção vai chegar na tua casa, que a bênção vai chegar na tua família. Aguarde a bênção de Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não queira nós fazermos da nossa maneira pensando que Deus vai aprovar. Deus vai abençoar sim, mas vai ter consequência, irmãos, porque Deus tem promessa de bênção nas nossas vidas, mas muitas vezes as nossas decisões vai ter consequências, porque se nós não tivermos paciência, nós vemos aqui que Abraão e Sara não teve paciência, por isso nasceu Ismael. Mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente que gerou um problema isso. Mas Deus não deixou de abençoar, mas teve consequência. Porque eu estou dizendo, porque Isaac nasceu do jeito que o Senhor falou. Olha, do jeito que o Senhor falou, nasceu. Um ano depois de haver prometido a Abraão 100 anos de idade. Abraão tinha 99 quando Deus prometeu para ele. E quando ele completou 100 anos de idade, Isaac nasceu. Porque Deus, quando Ele fala, irmãos, Ele cumpre. Quando Ele fala, igreja do Senhor, a todos que estão ouvindo aí no seu lar, na sua casa, se Deus prometeu para você, se Deus falou, Ele vai cumprir. No dia certo, na hora determinada, vai acontecer, porque o Senhor é fiel, irmãos, aleluia, glória a Deus. Nós como ser humano, muitas vezes prometemos as coisas e podemos falhar, mas Deus não falha. Aquilo que Ele promete, Ele é fiel e verdadeiro. As suas promessas é fiel e verdadeira. Isaac cresceu e foi desmamado. Abraão fez festa para ele. Agora Abraão estava alegre, feliz, e Isaac cresceu. E Abraão fez um banquete para ele, porque ele estava contente com a promessa de Deus que ele tinha prometido. Mas aqui teve um acontecimento aqui, como eu já disse, pelas consequências lá atrás. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós vamos fazer, pedir a direção de Deus. Deus ainda fala, Ele não deixa de falar, Ele não deixa de usar. Peça a orientação do Senhor antes de tomar qualquer decisão. Pode ter certeza, Deus vai confirmar, Deus vai falar, Deus vai te orientar, porque Deus ainda fala, aleluia. E veja aqui, Sara viu que Ismael zombava de Isaac por ser mais velho, devia estar pensando que ele seria o descendente seguido das bênçãos prometidas de Abraão. Olha aqui, Ismael começou a zombar de Isaac. Eu posso pensar aqui que ele ficou aí batendo no peito, contando papo, porque ele nasceu primeiro e depois veio Isaac. Mas o que Deus tinha para Isaac, aliança perpétua para a sua descendência, e abençoar Israel depois dele. O exemplo aí, Jacó, né? Deus, depois de Isaac veio Jacó, para continuar o que Deus tinha para fazer na vida dele, para o povo de Israel, através dele, continuar aí a promessa de Deus para o povo de Israel. Não significa que Deus não iria deixar de abençoar Ismael, mas de uma maneira diferente. Irmãos, Deus não deixa de abençoar o teu povo.
E muitas vezes as bênçãos não são iguais. Como eu já disse, às vezes o chamado de um não é igual ao outro. E nós temos que saber esperar. Aquilo que tiver que vir para você, vai vir para você. E quando Deus falar que é para fazer, que é para acontecer, vai acontecer. Olha o que está dizendo Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus quiser operar na sua vida, vai acontecer. Pode passar o tempo que passar, pode viver o momento que passar. E Sara viu aqui, e com certeza Sara foi reclamar com Abraão. Isso é apenas a introdução para os irmãos entenderem, irmãos, aonde nós vamos chegar diante do tema. Aqui é onde que fala que Agar saiu com o seu filho Ismael andando errante pelo deserto. E aqui é uma introdução para os irmãos poderem entender essa história, o porquê que ela saiu andando pelo deserto, errante pelo deserto. E aqui está quase chegando. Com certeza eu posso pensar que Sara foi reclamar com Abraão sobre o ocorrido, porque ela viu ali, ela não gostou daquela atitude. Ismael zombando de Isaac. A situação começou a ficar difícil ali naquela casa. A situação começou a ficar difícil ali naquele lar. Por isso que é importante, vou abrir um parênteses aqui. Quando a situação ficar difícil, clama ao Senhor. Clama ao Senhor. E aqui quando Sara foi, posso pensar aqui, falar com Abraão, porque logo quando teve o seu ocorrido, Abraão disse para mandar embora daquela casa, porque aquela situação começou a ficar uma situação desconfortável. Existem situações, irmãos, em nossos lares, se nós não tomar cuidado, sair da direção de Deus, que a situação pode ficar desconfortável. É importante nós consultarmos a Deus, clamar a Deus, para que o Senhor venha desfazer toda a obra do mal, porque o inimigo quer isso mesmo, destruir os lares, destruir a família, principalmente para quem tem chamada de Deus, irmãos. Tem que ficar atento, porque o inimigo ele está aí rodeando a quem ele possa tragar. Mas teve um Deus fiel, que ele disse na tua palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E Abraão falou assim, dessa forma, que era para mandar eles embora para outro lugar, porque a situação ficou difícil. Abraão concordou, mas sentiu como pai aquela dor da falta já do seu filho Ismael. Resumindo, Deus disse para Abraão, olha aqui, irmãos, Deus interviu aqui. Deus teve que intervir aqui. Por isso que eu falo, clama ao Senhor, que Ele vai intervir, vai te abençoar, aleluia. Ele vai te dar direção para consertar as coisas aí no seu lar, na tua casa. O Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Ele está falando ao meu coração para me dizer para você: consulta o Senhor, fala com Deus. O Espírito Santo, Ele está aí, como disse o Senhor Jesus: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador para ficar convosco. E o Espírito Santo está aí, irmãos, para nos orientar, para nos consolar, para nos confortar, para nos guiar à direção certa. E Deus teve que intervir, que Deus falou dessa forma no versículo 12, para não se sentir mal por causa de Ismael. Olha só, Deus falou aqui, ó, não sinta mal, porque eu tenho promessa para ele e para a sua descendência. Deus falou: pode deixar ir, eu tenho promessa para ele. Ele não vai ficar, eles não vão ficar desolados, não vão ficar abandonados. E aqui disse, entrando no tema: e partiu dali e foi andando errante pelo deserto. E agora Agar sai com Ismael e vai para o deserto. Teve que sair daquela casa. A situação ali começou a ficar difícil, começou a ficar desconfortável.
precisamos atentar, irmãos, para a palavra de Deus. Tudo aquilo que Ele tem falado em nossas vidas, em nossos corações, é muito importante. Como diz em Salmo 119, versículo 11, é isso? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É importante nós guardar a palavra no nosso coração, para que nós não viemos pecar contra ti. Deus tinha falado, Deus tinha avisado, e agora a situação fica difícil, mas Deus ainda fala, e Deus tem misericórdia de nós, e Ele entra com providência, e Ele fala: pode deixar ir. Ah, mas é pelo deserto, pode deixar ir, eu tenho promessa para a sua descendência. Aleluia, Deus tem promessa para a tua vida. Mas a situação ficou complicada aqui. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Tem um detalhe aqui que Deus revelou para mim quando eu estava escrevendo essa mensagem. Hoje, por volta das 11 horas, 11h30 mais ou menos, sentei ali na mesa e Deus falando no meu coração. E aqui Deus me revelou algo. A situação ficou tão complicada aqui, porque Abraão colocou Ismael nos ombros de Agar, com pão e odre de água. Você imagine, pastor Fredson, missionária Keila, andar no deserto com uma criança no ombro, naquela areia. Deus, nesse detalhe aqui, Deus revelou algo para mim. Aqui fala no versículo aqui, que Abraão colocou Ismael nos ombros de Agar, com pão e odre. Odre é um saco feito de pele para carregar líquidos, couro ali de pele. E ali, imagine, alguém andando no deserto carregando outra pessoa. Irmãos, olha que situação que chegou Agar e chegou Ismael. Mas Deus me deu uma revelação aqui, e eu vou entregar para você. Quem sabe você está passando por uma situação de deserto, desempregado, enfermo, situação financeira difícil, desanimado, frustrado, e isso tem tornado para você um fardo pesado, como Israel nos ombros. Mas Agar não desistiu, até o momento em que seus recursos acabaram, achando que era o fim, e Deus manda uma palavra profeta através do teu espírito, para você não desistir. O fardo está pesado, a situação está complicada, a situação está difícil, mas o Senhor está dizendo: os seus recursos estão acabando, mas o Senhor está dizendo: não é o fim. Não é o fim, não acabou. O Senhor está falando no teu coração. Mas Agar aqui, ela achou que era o fim. Acabou todos os recursos. Todos os recursos, porque acabou a água. Acabou a água. E com certeza pode ter acabado o pão. Mas Deus manda te dizer que quando nossos recursos acabam, Deus entra com providência. Quem sabe tem acabado seus recursos, você está aí no teu lar: meu Deus, o que eu faço? Eu não sei a área, mas o Senhor sabe. Na tua família, no seu trabalho, na vida financeira. Porque quando acabou a água, com certeza pode também ter acabado o pão. Mas o ser humano não vive sem água. No máximo 3 dias pode matar. Quando acabou a água, humanamente, quando acabou a água, acabou todos os recursos, humanamente falando, acabou todos os recursos de Agar. Ela pensou isso, mas fisicamente o corpo não vive sem água. E agora? A Bíblia não revela quantos dias Agar e Ismael ficou sem água, mas cientificamente não pode passar de 3 dias. Mas ela chegou ao ponto dela colocar o menino debaixo do arbusto, e ela sentou-se em frente dele, a boa distância, como um tiro de arco. Olha a situação dela chegar, colocar ali Ismael
aquele menino debaixo do arbusto, e ela senta em frente dele, em boa distância, como um tiro de arco, dizendo que eu não veja morrer o menino. Ou seja, era uma distância grande, uma distância longa. Ela ficou de longe, mas com tiro de arco, mas ela não queria ver aquela situação. Ficou bem de longe, porque a situação, o recurso dela aqui, ó, fisicamente, humanamente, chegou ao fim. Nós vemos aqui que ela sentou, ela estava cansada. Imagina andar no deserto com aquele menino, e depois acaba a água, acaba o alimento, e agora? O que fazer? E aqui diz que ela estava sentada em frente dele, ele levantou a sua voz e chorou. Aleluia, glória a Deus. Deus tem promessa, irmãos, para nossas vidas, aleluia. E muitas vezes vem situações para nós que chega quase até esse ponto, e nós muitas vezes perguntando: o que nós vamos fazer? Aonde? Que recurso nós vamos ter? Eu posso imaginar que Agar deve ter pensado: olha aqui, Deus ia abençoar a descendência do meu filho. Foi lido lá no começo dessa mensagem, Gênesis capítulo 19, versículo 20, a última parte, que Deus ia gerar dele 12 príncipes. E ela deve ter pensado: mas Deus fez uma promessa tão tremenda na vida do meu filho. Imagine, gerar 12 príncipes, meu Deus, coisa grande. E agora, eu e ele nessa situação. Ela pode ter pensado no teu coração: e a promessa, Deus? Nós não sabemos, mas eu posso imaginar o que ela falou ali chorando, o que ela falou ali gemendo. Quem sabe você tem passado da mesma forma, já passaram tantas coisas, tanta dificuldade, e agora está vivendo uma situação de deserto que parece reversível. Aleluia, irmãos, tudo isso Deus me revelou nessa tarde. Eu estou passando aqui o que Deus me revelou nessa tarde. É sinal que tem pessoas passando por essas situações, pensando dessa forma. Talvez não seja a mesma situação de Agar no deserto, sem água, sem pão, mas muitas vezes a situação também está difícil, os recursos já estão acabando, e você deve ter pensado como Agar: e agora? E as promessas de Deus? E a promessa que Deus fez para mim? Glória a Deus. Quero dizer, da parte de Deus, vale a pena chorar na presença de Deus. Vale a pena chorar na presença de Deus. Se não aguentar, só mexe os lábios, como Ana. Ana chegou a um ponto que ela só mexia os lábios. Eu estou acabando já, pastor. Ela só mexia os lábios. A Bíblia diz que ela perseverava em oração. Chegou a um ponto que não tinha mais palavra, mas Deus usou o profeta, sacerdote Eli, e a Bíblia diz que ele prestou atenção na boca dela. Deus, irmãos, ele presta atenção como seu servo ora, quando alguém ora. Porque quando Agar chorou, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Bradou o anjo de Deus: Agar, desde o céu, dizendo: que tens, Agar, não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Aleluia. Estou acabando, irmãos. Eu vou entregar tudo que Deus falou rapidamente. Deus pediu para Agar levantar e ficar de pé. Ele falou: levanta. Olha só, glória a Deus. Há momento de nós levantarmos na presença de Deus, irmãos. Levanta o rapaz. E renovou a promessa da sua descendência. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu o poço, e foram encher de água. Bebeu e deu a Ismael. Estou terminando. Deus disse outra revelação para mim: que Ele tem ouvido e visto o clamor de muitas pessoas que estão passando por situações de deserto. Deus te manda dizer: há momento de você levantar, porque através de você levantar, vai levantar muitas pessoas. Deus vai fazer botar água nesse deserto que você está passando. Vai haver prosperidade nesse deserto.
curas, milagres, salvação, libertação, porta de emprego, lares restaurados. Ismael habitou no deserto e foi próspero, e também a sua descendência. Deus vai fazer você e a tua família prosperar, porque há vitória no caminho do deserto. Estou terminando em nome de Jesus. Receba essa palavra. Há vitória no caminho do deserto. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Continua chorando na presença de Deus. Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo o teu choro, e com certeza, como Ele disse para Agar levantar, Deus está dizendo para você: levanta na presença de Deus. E levanta alguém aí que está no seu lar, que está precisando de você, alguém da tua família. Receba essa palavra no nome do Senhor. Há vitória no meio do deserto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.